Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o martírio de Cristo. Por isso, Mateus capítulo 27. Versículo 26 em diante. Você que encontrou, se coloque de pé. Mateus capítulo 27, do versículo 26 ao versículo 37. Nós vamos ler. Diz assim: Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pode se assentar, querido. Curva sua cabeça e fale com Deus. Senhor, nós te pedimos da tua graça e da direção do teu Espírito Santo, que a tua palavra nesta noite nos ensine e que ela nos faça sermos um pouco mais gratos em relação à tua pessoa. Senhor, que a tua palavra nesta noite possa tocar no íntimo do nosso coração e que nós possamos sermos despertados em tua presença para andar contigo em todo o tempo, independentemente do que venha se levantar à nossa frente. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas e que haja em nosso ser um sincero sentimento, Senhor, de agradecimento, de louvor ao teu nome, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, porque tu és bom, tu és simplesmente incomparável. Por isso nós rendemos a ti o nosso louvor. Amém. Irmãos, quando nós tocamos nessa palavra martírio, a primeira coisa que nos vem à nossa mente é alguém sofrendo muito, alguém pagando um alto preço, alguém
sendo castigado, alguém sendo punido de forma extremamente severa. E aqui, o martírio que nós acabamos de ler é o martírio executado sobre a pessoa de Jesus Cristo. E sobre este martírio nós podemos até mesmo dizer que ele é, com certeza, sem sombra de dúvida, o martírio mais cruel que já aconteceu na história da humanidade. Ele é o pior de todos os martírios, sem sombra de dúvida. Porque o nosso mestre, além de ter sido sentenciado à cruz por justificativas completamente incoerentes, por justificativas completamente ilógicas, os seus executores, os seus mártires, os soldados, eles não pouparam crueldade. Não pouparam crueldade. Nós acabamos de ler aqui o texto que expressa toda a crueldade desses soldados e destas pessoas que estavam aqui presentes na execução do nosso mestre. O versículo 26 nos ensina, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele foi flagelado, ele foi torturado. Não foi apenas uma crucificação, porque parece-me que para esse povo, os soldados romanos, apenas uma crucificação em relação à pessoa de Jesus não era suficiente. Parece-me que precisava existir algo mais, além da crucificação. Eles precisavam exercer alguma coisa mais cruel, alguma coisa mais dura e mais difícil em relação a Jesus. Então, o nosso mestre, o versículo 26 diz que ele foi flagelado, ele foi extremamente torturado. Olha o que diz o versículo 26. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar a Jesus. O escritor Max Lucado, falando sobre este episódio, ele disse o seguinte: na visão dele, parece que Herodes queria um show. Não bastava uma crucificação, Herodes queria um show. Pilatos queria livrar-se de um problema. E os soldados queriam sangue. Então, existe aí uma expressão que muitas vezes nós usamos e nós repetimos, e aqui acontecia isso.
juntou a fome com a vontade de comer. O chicote, eu não sei se você tem conhecimento, mas o chicote romano, ele era fabricado, ele consistia de pedaços de tiras de couro compridas, e nessas tiras de couro era amarrada, era costurado pedaços de ossos de animais e bolotas de chumbo, e a ordem era para açoitar a Jesus. Queridos, eu não sei se você consegue imaginar, mas o sangue tão almejado pelos soldados, com o desferimento daquelas chicotadas, com certeza iria se concretizar. Para que acontecesse isto, a vítima era amarrada, e então começava-se a tortura. Tortura essa, queridos, que em muitos casos, as pessoas que estavam sendo torturadas, elas não aguentavam tamanha dor, tamanho sofrimento, que morria ali mesmo, antes de serem crucificados. Eu não sei se você consegue, se você tem condições de imaginar tamanha dor, a de Cristo naquele lugar, para poupar a sua vida. Eu não sei se você consegue captar, compreender e entender tamanho sofrimento de Cristo Jesus ali naquele lugar, para poupar as suas costas. Queridos, eu imagino que à medida que o chicote tocava as costas e o corpo de Cristo, à medida que o soldado desferia aquelas chicotadas, os vergões nas costas do mestre aparecia, o sangue que os soldados esperavam ver, eles escorriam, e a carne do nosso mestre era com certeza rasgada. É por isso que o profeta Isaías, muito antes desse fato, deste episódio acontecer, no capítulo 53 do seu livro, Isaías já havia escrito: no versículo 5, Isaías escreveu: mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, aleluia, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que faz com que você esteja aqui hoje bonito, bem vestido e cheiroso, o castigo que nos trouxe a paz e que nos dá essa condição de estarmos na presença do nosso Deus nesta noite, louvando ao Senhor, aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás,
lá em Roma. E aconteceu por você, aconteceu por mim, aconteceu por nós. Quem teria que ter as costas rasgadas era eu, éramos nós. Mas quem teve as suas costas e quem sofreu, quem pagou o preço do meu e do seu pecado, foi o nosso Jesus. Queridos, como se isso não bastasse, como se isso não fosse suficiente, como se isso não estivesse bom, como se tudo isso não tirasse a raiva daqueles soldados. Eles queriam mais. Só as chicotadas e só o sofrimento e só o sangue não era suficiente. Eles queriam ainda mais. E aí então, em segundo lugar, a Bíblia, o texto que nós lemos, nos ensina que o nosso mestre, ele foi ridicularizado. E ele foi ridicularizado não foi por uma ou duas pessoas. Ele foi ridicularizado por uma plateia muito maior do que esta aqui hoje. Ele se tornou motivo de chacota e de piada, e de ridículo, e de ridicularização por muito mais gente. E gente, não era gente qualquer um, não era apenas gente simples, os plebeus, não, era pelo povo da corte. Veja o que diz aí o versículo 27 ao versículo 30. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Pegaram Jesus e levaram então para a sala, para dentro do palácio. E diz o texto aí que reuniram à sua volta, aonde Jesus estava, toda a tropa ao seu redor. Reuniu em volta de Jesus toda a corte, todos aqueles que faziam parte da corte do governador. E aí então, você talvez possa me perguntar quantas pessoas eram. A tropa aqui, queridos, eram mais ou menos, só por uma questão de curiosidade, mais ou menos 600 soldados em volta de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que ele foi ridicularizado por toda a corte, a Bíblia está dizendo que ele tornou-se o motivo de riso, que ele tornou-se o motivo de menosprezo, que ele tornou-se o motivo de zombaria, que ele tornou-se o motivo de escárnio por mais ou menos 600 pessoas dentro de uma sala, escarnecendo, zombando do mestre. Talvez você me pergunte, mas que tipo de menosprezo,
Que tipo de zombaria e escárnio foram estes? A Bíblia nos diz aí no versículo 28 e no versículo 29. Diz assim: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos Judeus. Que tipo de menosprezo, zombaria, que tipo de escárnio eram estes? O manto, queridos, a coroa e a vara aqui simbolizava meros ou simples substitutos característicos de um rei. Todo rei usa uma coroa, mas sobre o nosso rei, para escarnecerem e zombarem dele, não deram uma coroa de ouro. Sobre o nosso mestre, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Todo rei anda pelo palácio pomposo, com o seu manto enfeitado, bonito, e que chama a atenção e que marca a presença. Sobre Jesus colocaram um manto vermelho. Todo rei tem um cajado em suas mãos para outorgar, para determinar e etc. Sobre as mãos de Jesus deram uma vara. Ou seja, queridos, depois de um longo e terrível flagelo, o coroaram supostamente como rei, apenas para fazerem dele um motivo de riso, para olharem para ele e rirem da cara de Jesus, apenas para fazerem do nosso mestre algo que pudesse lhes proporcionar alguns momentos, ou alguns miseráveis momentos de entretenimento. Hoje, quando nós queremos nos entreter, nós colocamos um filme na televisão, nós vamos no cinema, nós vamos no parque, nós fazemos churrasco, não sei, quando nós queremos entreter, nós fazemos alguma coisa desse jeito. Mas aqui os soldados buscavam um entretenimento diferenciado, e o entretenimento para esses soldados nesse dia era o escárnio em relação ao nosso mestre, era a zombaria em relação a Jesus Cristo. Fizeram do seu mestre, do meu mestre, do nosso mestre, um motivo de riso. Jesus se tornou a piada do momento. Jesus se tornou o entretenimento de mais ou menos 600 soldados e toda a corte. Como se isso não fosse suficiente, como se isso não bastasse, o versículo 30 diz que cuspiram nele, cuspiram na face do seu mestre. Alguém já cuspiu na tua cara, na tua face? Imagina. E cuspiram
onde tinha mais ou menos 600 pessoas. Imagina a cena, quando você se tornou piada, quando você se tornou entretenimento, a partir do momento que um tem a coragem de dar a primeira, imagina os próximos. Cuspiram nele. A Bíblia diz no versículo 30 que tiraram a vara que tinham colocado em suas mãos, e com esta vara batiam sobre a cabeça de Jesus, espancando o crânio, aonde já havia uma coroa de espinho. Agora imagina você com uma coroa, e a coroa, quando nós falamos em coroa, muitas vezes nós pensamos em algo que faz uma roda aqui, e o coco aqui, a parte superior da cabeça, do crânio, fica vazio. Mas segundo os historiadores, esta coroa, muito provavelmente, era uma coroa como uma espécie de um chapéu. Não era uma coroa que rodeava apenas aqui, era uma coroa que era vestida na cabeça, como uma espécie de chapéu. Agora imagine você com uma coroa, com uma espécie de chapéu na sua cabeça, no seu crânio, e alguém pega a vara e sobre o seu crânio bate sobre a sua cabeça. Consegue imaginar? Imaginar agora é fácil, querido. Mas foi isso que Jesus sofreu por nós. Mas nada, absolutamente nada, saciava, nada, absolutamente nada, detinha a raiva, o ódio, a ira, o descontrole daqueles soldados, nada. Ou seja, a agonia, a dor, o sofrimento, o sangue vertido, a coroa de espinhos, o cuspe em sua face, as pancadas em sua cabeça com a vara, e coisas mais, queridos, não era suficiente. Eles queriam mais. Tudo isso não bastava. Eles ainda queriam mais. E aí então, do versículo 31 ao versículo 35, a Bíblia nos ensina que, já que eles queriam mais, a Bíblia nos mostra então que ele foi crucificado. Versículo 31 diz assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Irmãos, a crucificação era uma forma de punição extremamente cruel. Mas não era apenas cruel, ela era também completamente degradante. Ela fazia com que a pessoa morresse de forma lenta e agonizante. E aí o escritor Max Lucado também escreveu sobre isso, e ele disse o seguinte: vamos juntos ao Calvário. Estou aqui falando as palavras de Max Lucado.
Vamos juntos ao Calvário. Assista os soldados empurrarem o carpinteiro no chão e esticarem os seus braços contra as vigas. Um pressiona o joelho contra o antebraço e segura a sua mão. Jesus volta o seu olhar para o cravo no momento exato em que o soldado levanta o martelo para fincá-lo. Mas o pulso não se mexe. Mas o pulso não se mexe. E o pulso não se mexe não é porque Jesus não tinha força e poder para mexê-lo. O pulso não se mexe porque Jesus naquele momento estava, eu imagino ele pensando, está terminando, está se concretizando a missão para a qual eu vim, está se concretizando a minha tarefa na terra, está terminando. O pulso não mexeu. Jesus não reagiu, não porque ele não tivesse poder para sair daquele lugar, não. O pulso não se mexeu, porque Jesus veio para dar a sua mão, para que a sua não fosse pregada. O pulso não se mexeu, querido, porque Jesus veio para esta finalidade, realmente. Ele veio para esta exclusividade, foi para isso que ele veio, e por isso o pulso não se mexeu. Ele olhou, ele viu o cravo, mas ele sustentou a sua mão imóvel, e creio eu que ele pensou, está tudo se concretizando, está terminando, está se findando, e o nome do Pai está sendo glorificado. Por isso o momento não foi interrompido. O momento não foi interrompido. O tempo continuou andando e as coisas acontecendo naturalmente. Pelo fato do momento não ter sido interrompido, a batida soou. A carne, diz Max Lucado, foi rasgada e o sangue começou a pingar e então a escorrer. E as questões talvez afloram na sua cabeça, e as indagações talvez venham em nossa mente. E aí muitas vezes nós perguntamos por quê? Por quê? Por que Jesus não resistiu? Ah, se fosse eu, com o poder de Jesus, pensa aí, se fosse você com o poder de Jesus. Ah, se fôssemos nós com a autoridade, com a fé, com a ousadia, com as convicções, com o poder de Jesus. Ah, se fôssemos nós iríamos mostrar para 600 soldados com quantos paus se faz uma canoa, ou não é verdade? Ah, se fosse eu, vocês estão achando que vocês são 600 e eu sou só? Ah, se fôssemos nós. Mas não éramos nós, era o Mestre, era o Cordeiro Imaculado de Deus, era o Santo dos Santos, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores, era o menino que nasceu em uma manjedoura, que viveu como carpinteiro, mas que morreu como Senhor, que fez com que
tudo se escurecesse, fez com que inclusive a natureza parasse em reverência. Não era eu, não era você, era Ele. Aleluia. Por que Jesus não resistiu? E a resposta é a mais simples possível. A resposta para essa nossa questão, para esta nossa indagação, é a mais simples. Jesus não resistiu, porque Ele nos amou, e nos amou até o fim. Jesus não resistiu, porque Ele estava há mais de 2000 anos atrás, olhando para você, e contemplando Ele andando na presença dEle, em direção aos céus de glória, e não mais em direção ao inferno. Jesus não resistiu, porque Ele sabia que o nome dele seria propagado e chegaria aos confins da terra, e chegaria também até você. Por isso Ele não resistiu. Jesus, meu querido, Ele não resistiu, porque Ele veio para concretizar e para realizar isso, e por isso Ele não resistiu. E cada gota de sangue que caía, Ele pensava em você, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Estamos nós aqui hoje, nesta noite, relembrando, voltando a mais de 2000 anos atrás, para tentar entender, para tentar absorver, para tentar compreender o tamanho do amor do nosso Senhor por nós. Jesus não resistiu, porque para tornar o nosso substituto, Ele precisava morrer na cruz. Entendeu? Se Ele não morresse na cruz, Ele não tornaria o nosso substituto. Para se tornar o nosso substituto, Ele precisava morrer na cruz. Por isso Ele não resistiu. Por isso, naquele momento, Jesus assumiu o nosso lugar, levou o nosso pecado. Preste atenção nisso que Max Lucado escreve. Tornou-se a nossa maldição, sofreu a nossa penalidade e morreu a nossa morte. Por isso Ele não resistiu. Aleluia. Eu vou reler, porque ali na cruz do Calvário Ele assumiu o nosso lugar, levou o nosso pecado, tornou-se a nossa maldição, sofreu a nossa penalidade e morreu a nossa morte. Imagine, diz Max Lucado, imaginem agora aquela figura solitária, retorcida e torturada na cruz. Os cravos atravessando as mãos e os pés, as costas laceradas, os membros deslocados, a fronte sangrando por causa dos espinhos, a boca intoleravelmente sedenta lançada nas trevas do abandono de Deus. É esse o Deus para mim. Aleluia. É esse o Deus para mim. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor.
Ele deixou os céus de glória. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele deixou o céu e veio morar na terra. E aí, para concluir tudo, então ele morreu a nossa morte. Queridos, para concluir, a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo crucificado, e este é um dos lados bonitos de tudo que acontece desse episódio, porque é só coisa triste, só sofrimento, só dor, só sangue, só escárnio, só cuspe, só tudo que não presta, tudo que é muito ruim. Mas existe aqui nessa história um lado bonito na cruz. Existe um lado chique, existe um lado que assim, nós precisamos. A Bíblia diz que foi crucificado junto dele mais dois, e dois que mereciam aquela cruz. E a Bíblia diz que sobre a cabeça dele existia uma placa escrita, ali sobre a sua cabeça, pregada naquela cruz: este é o Rei dos Judeus. E aqueles dois bandidos pregados ao lado de Jesus, um deles seguiu o exemplo dos soldados e também escarnecia e desafiava o mestre, enquanto que o outro chamava a atenção desse outro e dizia: você nem mesmo nesta condição reconhece que este está morrendo de uma forma injusta. Nós merecemos a nossa punição, mas esse não, esse é diferente. E a Bíblia diz, queridos, que então aquele que demonstrou arrependimento, reconheceu que Jesus era de fato o Rei dos Reis, reconheceu que Jesus realmente era o Rei dos Judeus, que Jesus era realmente o Mestre dos Mestres. Então ele disse para Jesus: Mestre, Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E o lado bonito é a resposta de Jesus para este. Sabe por que é o lado bonito? Porque ninguém mais, só existe esta expressão na Bíblia uma vez, só uma vez, e quando Jesus proferiu isto, foi para um bandido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a grandeza desse Senhor, querido. Ele tinha o poder para exterminar todos aqueles soldados. Ele tinha o poder para derrotar um por um, e ele não o fez. Ele tinha o poder de dizer àquele bandido: você foi bandido, você matou, você roubou, você fez e aconteceu, e agora então está se lembrando de mim? Que isso? Tome vergonha. Mas Jesus vira para aquele e diz assim: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Queridos, tamanho é o amor do Senhor, tamanha é a bondade do nosso
Deus. Tamanha é a graça de Jesus Cristo. Se houver arrependimento, se houver reconhecimento de pecado, não importa quem seja, Jesus Cristo diz assim: vinde bendito de meu Pai, eu tenho vos preparado para vocês um lugarzinho ao meu lado, porque Jesus nos ama. Jesus nos ama com um amor incondicional. Jesus nos ama com um amor incomparável. E muitas vezes nós somos ingratos. Mas Jesus nesta noite lhe convida, quando você pensar ou estiver com pensamentos fracos, com pensamentos chulos, com pensamentos pequenos, não fique olhando apenas para o momento. Volte um pouquinho para trás e olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quando você estiver pensando em desistir, em parar, em virar as costas, porque você acha que Jesus não lembra mais de você, porque você pensa que você não está sendo mais merecedor disso ou daquilo outro, porque você às vezes se sente a última bolacha do pacote e você está magoado com Jesus, você está magoado com Deus, e você diz assim: esse Deus não quer nada comigo, Ele não cura a minha dor de cabeça, Ele não resolve o meu problema, Ele não abre uma porta de emprego, Ele não abençoa a minha vida, Ele não me prospera, Ele não me dá uma casa, Ele não me dá um carro. Quando você estiver pensando em sair da presença de Deus por causa de tudo isso, Jesus nesta noite te convida: olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Esquece do aqui e agora e olhe o que Ele já fez por você. Amém? Jesus nos convida, querido, para sermos mais crente. Jesus nos convida, amados, para sermos mais persistentes. Jesus nos chamou, meus irmãos, para sermos mais ousados. Jesus nos convidou para engrossar as fileiras dos santos, que anda em direção aos céus, e que não fica olhando para os problemas, que não fica olhando para as adversidades, mas que levanta a cabeça, e esteja doendo, esteja sofrendo, esteja acontecendo o que for, continua andando em direção aos céus, glorificando o nome desse Senhor. Porque nós não podemos firmar a nossa fé no aqui e agora. Nós precisamos termos a nossa fé fincada naquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Quando isso acontece, nada nos para, nada nos prende, nada nos impede de andar. Então eu quero te convidar nessa noite, para que você, com um sinal de gratidão, não por aquilo que você está vivendo e que você acha que é merecedor, não, mas como sinal de gratidão, por aquilo que Ele já fez por você, que você levante do seu lugar agora, glorificando o nome do Senhor, e dando a Ele uma salva de palma, como
o seu Senhor como quem merece, como seu Deus, como seu Rei, como aquele que te salvou, como aquele que te resgatou, como aquele que está caminhando contigo, como aquele que anda contigo e que te faz forte, mais forte porque é para o Senhor. Glorifique o nome dEle, porque Ele é Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Apague as luzes para mim aí, permaneça de pé. A Bíblia diz que nesse momento da crucificação se fez trevas sobre a terra. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você imagine que você está diante da cruz. Você está olhando Ele crucificado. Você está vendo o ambiente escuro.